Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharias e áreas relacionadas às engenharias também, tá? Eu vou resolver um trechinho desse mapa aqui com vocês para vocês conhecerem como que esse trabalho funciona, tá certo? E se vocês por acaso tiverem dificuldades aí, tanto na resolução dos mapas quanto nas atividades de estudo, vocês podem fazer contato comigo, tá? O meu contato ele tá nessa imagem que vocês estão vendo. Eu vou deixar um link aqui também no descritivo do vídeo para vocês abrirem uma conversa no WhatsApp diretamente comigo, tá certo? Vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês aí. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá então, pessoal, nessa etapa número 1 aqui, tá dizendo pra gente que com o objetivo de reduzir a sua despesa com energia elétrica em sua residência, você iniciou uma pesquisa por formas de reduzir o consumo. E após muito estudo, definiu que o primeiro passo seria substituir todas as lâmpadas incandescentes, né? Então todas as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED aqui. E substituir também, né, a torneira com aquecimento elétrico e o chuveiro elétrico por um sistema de aquecimento solar de água. Ótimo, muito boa estratégia. Para determinar qual seria a sua economia mensal em energia elétrica com essas ações, fez-se então o levantamento das informações elétricas dos equipamentos atuais e elas estão apresentadas aqui nessa tabela que nós temos, né? Percebemos então que nós temos 8 lâmpadas incandescentes e as potências delas estão aqui, e aqui nós temos o tempo de uso diário, tá? São informações que vão ser necessárias aí para a gente resolver o problema, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, as lâmpadas de LED elas foram escolhidas para substituir as incandescentes e fluorescentes. Elas são de 127 volts por 18 watts, né? Pois elas geram aqui um fluxo luminoso equivalente. O aquecedor solar ele terá um custo total de R$ 4.900 aqui. O preço do quilowatt-hora de energia elétrica consumida é de 73 centavos, tá? E aí no item 1A está pedindo para a gente determinar qual que vai ser a economia mensal em reais, né? Ou seja, dinheiro aqui, tá? Após substituídas as lâmpadas, beleza? E eliminada a torneira elétrica e o chuveiro elétrico aqui, ó. Bom, pessoal, para a gente resolver então esse problema, a nossa estratégia vai ser o seguinte, né? Se eu quero calcular a economia, tá? Eu preciso primeiramente saber quanto que eu gastava antes de fazer essa troca toda e quanto que eu gasto agora, né? Porque vamos supor, se antes eu gastava R$ 200, vamos supor, tá? Com esses equipamentos, e agora eu gasto 50, então nós estamos tendo uma economia aí de R$ 150, né? Então o primeiro passo que nós temos aqui vai ser calcular o consumo de todos esses equipamentos, todos mesmo, tá? E para depois a gente poder executar esse cálculo, beleza? Então nós vamos ver como é que nós vamos fazer esse consumo aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, tá? Nós temos uma equação aí, que é uma equação que é utilizada para cálculo de energia, tá certo? E essa energia, gente, ela sempre é calculada dessa forma aqui, ó. É a potência do equipamento vezes o intervalo de tempo que ele fica trabalhando, tá? E aí a unidade de medida dessa energia aqui, ó, conforme vocês podem ver, tá certo? Ó, potência, tá? E nós temos o tempo. Então, normalmente a gente coloca essa potência aqui em quilowatts, tá? E esse tempo aqui, ele é dado em horas. Então, a unidade de medida disso aqui, ela fica quilowatts-hora, né? Então, qual que é o cenário que nós temos aqui, ó? Se vocês observarem, as nossas potências, elas não estão em quilowatts, elas estão em watts apenas, ó, tá? E quando elas não estão em quilowatts, pessoal, o que que a gente costuma fazer é o seguinte, para calcular essa energia aqui, a gente faz potência vezes o intervalo de tempo, e dividido por 1000. E aí essa potência aqui, ela automaticamente, a potência dividido por 1000, ela fica em quilowatts, tá? Como o nosso tempo já foi dado em horas aqui, ó, beleza? Então a gente só vai substituir o valor dele que nós temos aqui na nossa equação, tá? Então só lembrando, ó, esse 1000 aqui é porque a potência ela não está em quilowatts, ela está em watts, tá? Então a gente faz a divisão e substitui esses valores diretamente na nossa equação, tá? Então, beleza, pessoal, como é que nós vamos calcular, então, o custo mensal, né, de operação aqui desses dispositivos? Ó, eu vou chamar com essa notação aqui, tá? Custo mensal. Bom, pessoal, o custo mensal é o seguinte, ó, nós vamos utilizar a energia que o nosso dispositivo, ele transforma, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, um P vezes um ΔT, e isso aqui dividido por 1000, tá? Isso aqui é energia, pessoal, só que essa energia que eu estou calculando aqui, ó, ela é referente ao tempo de uso de um dia. Vocês estão vendo? Ó, por exemplo, se eu substituir 4 horas aqui nessa equação, eu vou ter um dia só de consumo.
Só que o exercício está pedindo para a gente uma economia mensal aqui, ó, tá? Então, nós vamos levar isso aqui em consideração ao longo de 30 dias, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa energia de um dia e nós vamos multiplicar ela por 30. 30 porque é mensal, tá? E além disso, pessoal, como ele está falando aqui, ó, em reais, ou seja, ele quer saber dinheiro, né? Essa daqui vai ser a quantidade de energia que nós temos em 30 dias. Isso aqui a gente simplesmente multiplica pelo custo aqui, ó. Eu vou usar essa notação de cada um dos quilowatts-hora que nós temos, tá? Então, é assim, basicamente, que nós vamos fazer o cálculo para todos esses dispositivos, ó. Então, é energia gasta em 30 dias multiplicada pelo valor aqui do quilowatt-hora que nós temos, beleza? Então, a nossa estratégia aqui vai ser calcular um por um, tá? Não é um cálculo complexo de fazer, mas são bastante continhas aqui, né? Então eu vou começar aqui primeiro, pessoal, ó, pela lâmpada incandescente, beleza? Incandescente aqui, ó, tá? E só para a gente coletar essas informações, nós vamos olhar lá na nossa tabela e vamos observar que a potência de cada uma dessas lâmpadas é 150 watts, né? Conforme foi dado aqui na tabela, tá? E aí o tempo de uso diário, o nosso ΔT aqui, ele é igual a 4 horas, tá? Isso aqui por dia, nós vamos calcular por mês, né? Como é que vai ficar então o nosso cálculo aqui, pessoal? Ó, o nosso custo, tá, mensal, nós vamos substituir esses dados aqui então nessa equação, tá? Então só a gente substituindo, vamos fazendo para todos eles, ó. Então nós vamos ter, pessoal, ó, 8 vezes. Por que 8, né, pessoal? Porque eu já vou calcular o custo de todas as lâmpadas incandescentes, tá? Ó, são 8 aqui. A potência de cada uma delas é 150 e o tempo de uso é 4 horas, né? Então são 8 lâmpadas aqui, cada uma aqui, ó, com 150, que multiplicam 4 horas. Eu estou substituindo os dados nessa equação que a gente determinou aqui em cima, ó. Isso aqui sobre 1000, tá? Que multiplica 30 e que multiplica o custo de cada um do quilowatt-hora que foi fornecido, ó, que é 73 centavos, né? 0,73, tá certo? Então pega uma calculadora para fazer esse cálculo aí junto comigo, pessoal, tá? O meu aqui, ele deu um custo, tá? Nós já vamos colocar em reais isso aqui, ó, porque é o que o exercício está pedindo, mensal, tá certo? E de R$ 105,12. Vejam bem como fica caro aqui a utilização dessas lâmpadas, né? Então, conforme eu falei para vocês, a nossa estratégia é calcular para todos eles, tá? Nós vamos fazer também para a lâmpada fluorescente, ó. Então, lâmpada fluorescente aqui, tá? Então vamos dar uma olhada ali na nossa tabela. A lâmpada fluorescente ela tem uma potência de 50 watts e usa-se ela por 6 horas durante o dia, tá? Então vamos anotar aqui, ó, a nossa potência 50 watts, tá? E o nosso ΔT é igual a 6 horas para cada dia. Então beleza, quantas lâmpadas nós temos ali? São duas, né, pessoal? Então a gente segue avançando seguindo essa mesma estratégia ali do exercício de cima, ó. Então o custo mensal dessa vez vão ser 2 vezes 50, que multiplica 6 horas por dia, sobre 1000 aqui, ó. Sempre substituindo nessa equação. Vezes 30 e vezes 0,73 centavos, tá? Isso aqui vai me dar um custo mensal de utilização dessas duas lâmpadas aí de R$ 13,14 aqui, ó, tá? Avançando aqui no nosso cálculo, vamos fazer ele agora para a nossa torneira elétrica. Torneira elétrica, né? Vamos ver as informações que nós temos sobre ela ali. A potência da nossa torneira é 5.500, né? Ó, é uma torneira, 5.500 watts, e ela fica sendo utilizada por 0,6 horas aqui durante o dia. Então, nossa potência 5.500. E o nosso ΔT aqui, ele é 0,6 horas, tá? Então, mesma equação, nosso custo mensal aqui, opa, letra horrível, mas vamos lá. Nosso custo mensal, ele vai ser, então, agora nós só temos uma, né? Então, eu não preciso nem multiplicar por esse termo aqui na frente, ó. Nós vamos ter 5.500, que multiplica o tempo de utilização, que é 0,6, isso aqui sobre 1000. Tá? Que multiplica 30 dias e que multiplica 73 centavos, que é o custo de cada quilowatt-hora que nós temos, tá? Então, se vocês fizerem esse cálculo aí, nós vamos chegar num valor total
mensal aqui para nossa torneira de R$ 72,27, tá? Aí, avançando aqui, nós temos para o chuveiro elétrico, né? Então, vamos colocar aqui, chuveiro elétrico. Tá? O que nós temos aqui, então, para o chuveiro elétrico? Ó, nosso custo mensal, tá? Então, agora nós vamos ver o seguinte, ó. São 2 chuveiros, né, que essa residência tem, tá certo? E aí, pessoal, a potência dele é 7.500 watts e o tempo de utilização aqui é 0,6. Vocês podem, de repente, ter alguma dúvida. Por que foi fornecido esse valor de tensão elétrica? Eu acho que isso aqui foi meramente informativo. A gente não considera o valor da tensão elétrica quando a gente está fazendo o cálculo de tarifação, tá? Então, a tensão na qual ele é ligada para a gente não importa. O que importa para a gente realmente é só a potência do dispositivo, independente se ele é monofásico, se ele é bi ou se ele é trifásico, tá? Então vamos lá, ó. Nossa potência mensal aqui para os chuveiros são 2 chuveiros, né, pessoal? Então 2 vezes 7.500. Eu só esqueci de colocar aqui para a gente manter o padrão, ó. Potência de cada chuveiro é 7.500 watts, tá? E o nosso ΔT, que é o tempo de uso que nós temos para ele ali, é 0,6. Então, vamos colocar aqui 0,6 horas. Então, seria 2 vezes 7.500, que multiplica 0,6, isso aqui dividido por 1.000, sempre por 1.000, vezes 30 dias e vezes 73 centavos, tá? O custo de utilização mensal desses 2 chuveiros, pessoal, deu R$ 197,10 aqui, ó. Então a gente percebe que realmente eles são bem caros, né? Bom, aí qual que é o cenário que nós temos? Nós vamos precisar também fazer esse cálculo, gente, para as lâmpadas de LED. A gente vê quanto é que elas vão consumir aqui, ó. Então as nossas lâmpadas LED, tá? E aqui nós temos um cenário, né, pessoal? Ó, eu vou separar esse cálculo aqui pelo seguinte: eu tenho 8 lâmpadas que são usadas 4 horas por dia e eu tenho 2 lâmpadas que são utilizadas 6 horas por dia. Eu poderia combinar tudo na mesma equação, mas não faz muita diferença aqui, tá? Eu posso fazer 2 continhas, uma para 8 horas, uma para 8 lâmpadas e outra para 2, tá? O cálculo vai ficar significativamente menor. Então, ó, a nossa potência, ela é de 18 watts, né? Então, 18 watts aqui, ó, tá? Então, nós vamos fazer esse cálculo 2 vezes, beleza? E sem problema nenhum, só vai aumentar uma continha, ó. O nosso custo mensal, tá? Ele vai ser 8 que multiplica 18 watts, que multiplica o tempo de utilização, ó. 4 horas, né, pessoal? Então, eu vou fazer o cálculo para 4 horas. Isso aqui sobre 1.000, vezes 30 e vezes aqui 73 centavos, tá? Se vocês fizerem esse cálculo aqui, pessoal, nós vamos ter um custo total mensal aqui de R$ 12,61, tá? Isso para 8 lâmpadas, tá certo? Então aí, ó, eu vou fazer agora para 2 lâmpadas, tá? Mas volto a dizer, se vocês quisessem juntar tudo numa equação só, também dava. É só pra gente deixar bem separadinho aqui, tá? Então, custo mensal, ó, 2 lâmpadas de 18 watts, trabalhando 6 horas por dia, tá? Isso aqui, ó, sobre 1.000, vezes 30 e vezes 0,73. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai me dar um custo mensal, tá? De R$ 4,73, ó, 4,73, beleza? Então agora nós já temos, né, as informações de todos os consumos aqui, agora nós vamos finalmente resolver o que a questão ela está nos pedindo. Ele quer que a gente calcule, pessoal, ó, vamos só lembrar ali, tá? Qual é a economia mensal em reais após substituídas as lâmpadas, ou seja, todas as lâmpadas foram trocadas por LED e foi eliminada a torneira elétrica e o chuveiro elétrico porque eles foram substituídos ali pelo nosso aquecedor solar, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui para essa economia, né? A economia ela vai levar em consideração o custo que eu estou tendo agora, tá certo? Do jeito que eu tinha falado para vocês no início. Aliás, o custo que eu tinha antes menos o custo que eu estou tendo agora, né? Então vamos supor que antes eu gastava R$200 e agora eu gasto 50, né? Então minha economia é de 150, tá? Então, ó, como é que nós vamos calcular essa economia? Eu vou chamar ela de E, tá certo? Então, pessoal, para calcular essa economia nós vamos fazer o que eu gastava antes, tá? O que eu gastava antes a gente vai somar todo mundo
antes da colocação das lâmpadas LED, inclusive o nosso chuveiro aqui, ó, tá? Então nós vamos somar 105,12, mais 13,14, mais 72,27 e mais aqui os 197,10, tá certo? Então eu vou organizar essas informações assim, ó. R$ 105,12, tá? Mais aqui, ó, R$ 13,14, tá? Mais aqui 72,27 e mais aqui os 197,10. 97,10. Então isso aqui é o que eu gastava antes, tá? Menos o que nós temos gastando agora. Pessoal, o chuveiro caiu fora e a torneira também. E todas as lâmpadas aqui foram trocadas por lâmpadas LED, né? Então agora, pessoal, eu vou ter somente esse custo aqui, ó, 12,61, que são de 8 lâmpadas, 4 horas por dia, mais aqui 4,73, que são de 2 lâmpadas, 6 horas por dia, ó. Mais 4,73. Só lembrando que esses valores que a gente calculou, eles representam mensal, tá, pessoal? Porque eu já multipliquei por 30 aqui, ó, tá? Então essa nossa economia, ela vai dar aqui, pessoal. Se vocês somarem todos esses números aqui, ó, tá? O meu aqui deu 387,63, tá? E somando aqui o consumo das lâmpadas, dá R$ 17,34, tá? Então quando a gente subtrai todo mundo aqui, nós vamos ter uma economia total aqui que dá em reais, né? 370,29, ó. Então, isso aqui é o que nós estamos economizando todos os meses aí, trocando as lâmpadas por LED e a torneira e o chuveiro por aquecedor solar. É uma senhora de uma economia aqui, né, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, qualquer situação é só vocês me chamarem, tá? Vamos avançando aí para as próximas.